Senhoras e senhores, bom dia. Desejamos as boas-vindas a todos os participantes do segundo dia do webinar MPPI Sempre Presente na Defesa do Consumidor, em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, comemorado no dia 11 de setembro. Este evento é uma organização do Ministério Público do Estado do Piauí, que o articulou por meio do seu Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, em parceria com o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF. Antes de passarmos à nossa exposição temática, registro que os nossos participantes podem, a qualquer momento, apresentar questionamentos e colocações por meio da ferramenta Perguntas e Respostas, acionando o botão Fazer uma Pergunta, localizado no canto inferior direito da tela de transmissão, nos computadores, ou no ícone do balão de fala em smartphones. Ao final da palestra, teremos um momento mediado de interação com o público e todas as participações serão muito bem-vindas. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece um conjunto de normas que orienta a relação do consumidor com o fornecedor. O artigo 6º do CDC dispõe sobre os direitos básicos do consumidor, que vão desde a proteção, liberdade e informação ao acesso à justiça, quando tais direitos forem violados, como veremos hoje neste segundo dia de evento. E para proferir, portanto, a mensagem de abertura, passamos a palavra à excelentíssima senhora, chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, promotora de justiça Cleia Cristina Pereira Januário Fernandes. Meu bom dia a todos os presentes. É com muita alegria que iniciamos esse segundo dia do webinar comemorativo aos 30 anos de defesa do consumidor. E aqui, enquanto esperava, eu estava relembrando o histórico assim, da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos difusos e coletivos, assim, uma história de muito trabalho, de muita luta. Né? E eu gostaria assim, de saudar o Dr. Fernando, nosso convidado especial, Dr. Fernando Rodrigues Martins, que promotor de justiça em Minas Gerais, saudar a doutora Gilvânia, promotora de justiça em Correntes, saudar o doutor Nivaldo, coordenador do PROCON, saudar todos os participantes do evento. E o Ministério Público do Piauí, doutor Fernando, nesse período de pandemia, se organizou para uma atuação integrada. Para isso, foi editada uma resolução, a resolução 02 do Colégio de Procuradores de Justiça, e o estado do Piauí dividido em regiões, 9 regiões, e essas regiões trabalham em áreas específicas. Na capital, tem 5 eixos temáticos, então, são dentre as áreas, né, e para atuação nesse período de pandemia, temos a área de defesa do consumidor. Então, uma forma nova de atuar. E eu me lembrava, assim, que em 1981, a Política Nacional do Meio Ambiente, umas pesquisas que eu participei, né, ela foi o primeiro diploma legal que estabeleceu a defesa pelo Ministério Público de um direito difuso. Né? Em 85, veio a Lei de Ação Civil Pública ampliando esse rol. Em 88, nós temos a elevação em nível constitucional dessa legitimidade do Ministério Público. Em 1990, o coroamento na temática do consumidor, né, com o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos, ao longo dessa história, desses 30 anos, o Ministério Público tem atuado, hoje é uma referência, com certeza, aqui no estado do Piauí, especificamente o PROCON, atua com muita relevância nessa matéria, já temos, assim, PROCONs instalados em várias regiões do estado, em vários municípios, dentre os quais Correntes. Prestigiei a inauguração do PROCON municipal também, junto com a atuação do Ministério Público Estadual. Então, é uma alegria enorme estarmos aqui para aprendermos um pouco mais sobre essa matéria, os seus ensinamentos, as experiências, doutor Fernando, que o senhor traz para somar conosco.
Então, dou as boas-vindas ao senhor, a todos os presentes, justifico a impossibilidade da doutora Carmelina de fazer a abertura do evento por um compromisso inadiável que acabou se estendendo, um compromisso imprevisto que aconteceu. Mas estamos aqui com toda alegria e receptivos pelos ensinamentos e experiências que o senhor tem conosco. Seja muito bem-vindo ao Ministério Público do Piauí. Perfeito, bom dia a todos. Nossos agradecimentos à nossa chefe de gabinete, doutora Cleia. Ouviremos agora o excelentíssimo senhor diretor-geral do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí, promotor Nivaldo Ribeiro. Por gentileza, o microfone, doutor Nivaldo. Bom dia a todos. Queremos aqui primeiro cumprimentar a nossa procuradora-geral, doutora Carmelina, que é representada pela nossa chefe de gabinete, doutora Cleia Cristina, dizer que nossa procuradora é uma baluarte no apoio ao PROCON estadual, né, a defesa do consumidor. Cumprimentar a nossa mediadora, doutora Giovana, que trabalha na cidade, na comarca mais distante do estado do Piauí, distante da capital, né, e nós resolvemos dar esse apoio, mostrando que no sistema está unido para a defesa do consumidor. Quero cumprimentar também o nosso palestrante aqui, o doutor Fernando, que em agosto do ano passado, eu ouvi lá no Maceió uma palestra. Foi um sucesso. Naquele momento, nós já pensamos, no primeiro encontro no Piauí, nós vamos convidar o doutor Fernando, e já o fizemos naquele dia e ele aceitou prontamente. Está aqui para nos agraciar com a sua sumidade em matéria de direito do consumidor. Fique à vontade, doutor Fernando, sucesso na sua palestra. Nossos agradecimentos ao doutor Nivaldo, nosso diretor do PROCON, e agora sim, passaremos a nossa palestra do dia para falar sobre o direito do consumidor em tempos de pandemia. Temos o prazer em receber o promotor de justiça do Estado de Minas Gerais, Fernando Rodrigues Martins, que é também diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, o Brasilcom, e coordenador regional de defesa do consumidor no Triângulo Mineiro. Promotor Fernando, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Gabriela, eu agradeço você fazendo o cerimonial perfeitamente, me passando a palavra. Desejo um bom dia ao querido estado do Piauí. Eu já estive aí, é um estado maravilhoso, estive em Teresina. Cumprimento a nossa chefe de gabinete, doutora Cleia Cristina. Estendo a mão e um abraço amigo ao colega Nivaldo e à colega Giovane. E lamento a ausência da Procuradora-Geral Carmelina, mas compreendo, evidentemente, seus afazeres na qualidade de Procuradora-Geral de Justiça. Quero externar apenas o que eu disse no começo, né, que o Estado do Piauí, o Ministério Público do Estado do Piauí está na vanguarda, porque a liderança está sendo uma liderança feminina, isso é importante, é propositivo, isso é uma modificação de rumos, né, mais palatável para toda a sociedade, né? Você ter um ambiente ligado ao aspecto feminino, ao aspecto materno, isso é muito importante na construção de uma sociedade. Eu sei que o tempo é curto, então eu vou adiantar o que eu tenho para dizer para todos, né? Primeiro eu não vou começar falando de Ministério Público, e ao final eu vou falar de Ministério Público, porque é dever de casa falar dessa instituição tão rica e tão devedora da sociedade, porque nós temos que cumprir deveres fundamentais. Eu queria manter toda a apresentação num único discurso, mas para tornar talvez mais didático, eu resolvi apresentar um PowerPoint, né? Talvez fique melhor para todos na compreensão daquilo que eu vou falar, porque eu falarei de uma forma mais rápida. Quando nós percebemos o direito em si, aqui eu estou partindo já para o primeiro slide, quando nós percebemos o direito em si, o direito, não só o direito do consumidor,
nós vamos compreender que o direito ele não é uma ciência de especulação. O direito não é um achar. Eu pediria para o André passar já para o primeiro quadro. Isso, muito obrigado. O direito não é simplesmente raciocinar e nada produzir. O direito não é simplesmente um filosofar. O direito não é simplesmente um plano de idealidade. Não. A filosofia do direito nos informa que ela pode achar o que é justo ou o que é injusto, mas, estritamente, a questão do direito é uma questão voltada à resolução de conflitos. Eu tenho um exemplo muito bom para isso, que vocês vão compreender com bastante facilidade. O direito em si, ele começou no mundo pragmático. Nós temos o direito resolvendo problemas sociais a partir do Código de Hammurabi, né? Ou seja, antes da civilização grega, antes da civilização romana. E nós vamos ter a ciência do direito iniciando, ou seja, as faculdades de direito iniciando, no século XIII, mais propriamente a data correta, na Faculdade de Direito de Bolonha. Então, a filosofia do direito, o estudar o direito, né, começou posteriormente à prática do direito. Então, justiça é um assunto do dia a dia, direito é um assunto do dia a dia. Por isso que nós podemos dizer, e aqui eu vou dizer, assim, com tranquilidade, baseado em Ricardo Luiz Lorenzetti, um grande membro da Corte Superior Argentina, que o direito não é uma ciência especulativa, é, sobretudo, uma ciência tópica, uma ciência que resolve os problemas sociais, os conflitos sociais. E aí nós estamos agora, né, além dos conflitos que nós tínhamos anteriormente, né, os conflitos gerais da sociedade, os conflitos econômicos, os conflitos jurídicos, os conflitos políticos, hoje nós temos um incremento a mais nisso, e um incremento que é de natureza existencial. Eu estou dizendo do Covid-19, né? Primeiro que nós temos aqui um reconhecimento de que se trata de uma pandemia. Veja só, a ideia de pandemia aqui sobrevém de uma declaração da OMS, ou seja, é uma declaração, sobretudo, da ONU. Então, e por que ela diz isso? Porque nós estamos diante de uma escalabilidade viral enorme a nível mundial, né? Antes fosse tão somente a nível de um país, a nível de uma região, conforme muitas endemias que nós temos, né? Por exemplo, a dengue, né? Não se trata disso, se trata de uma escalabilidade global. Então, retornamos a alguma situação já vivida, especialmente na Idade Média e no começo da República Brasileira, né, no caso da gripe espanhola. Então, você tem um reconhecimento formal disso pela Organização das Nações Unidas. Uma questão interessante que se põe é o seguinte: são as causas desconhecidas. É evidente que hoje, numa época polarizada, nós temos um mundo polarizado ou bipolarizado, né? Um mundo bipolar. E esse mundo bipolar é caracterizado, evidentemente, por discursos de ódio, por fake news, né? Deepfakes, isso é muito comum hoje no dia a dia. E aí nós temos as teorias da conspiração para dizer, notadamente, qual seria a causa disso, né? Nós temos discursos que são discursos baseados em xenofobia, para dizer o seguinte: a peste chinesa, como se tudo isso, né, demonstrasse, como não se demonstrasse, como de fato demonstra, uma grande orientação de preconceito. As causas até hoje elas são desconhecidas, né? Você pode ter uma origem onde isso ocorreu, mas a causa em si ela é desconhecida, né? Pode estar ligado tanto a aspecto científico como aspecto alimentar, como aspecto cultural. Então seria leviano da parte de qualquer pessoa que não tem o domínio da ciência dizer qual que é a causa. Então esse é o segundo problema do Covid-19. E o terceiro problema, né, o principal problema, é a ausência de cura para essa pandemia. Eu digo isso, né, apesar das inúmeras tentativas, né, nós estamos vendo aí o Brasil se baseando agora no protocolo de Oxford, para buscar uma solução mediante vacina, né? Quero lembrar que a Itália, certa feita, foi passar por vacinação na febre amarela, vacinou muitas pessoas, né, fez o regime de prevenção à pandemia. No entanto, também a vacina traz problemas sérios, né? Por exemplo, com a questão do óbito. Tem um livro do professor Paulo Galo lá que ele fala da responsabilidade objetiva do Estado por questão de vacinação.
Então, esse é um problema que a questão da vacinação é um debate interessante, um debate que envolve direito do consumidor, porque nós teremos planos de saúde, teremos hospitais privados, né, para tratar, que exercerão também essa vacinação, evidentemente, né, e é um tema para se desenvolver no futuro. Se nós observarmos depois do próximo quadro, eu vou fazer ao lado disso, né, ao lado da pandemia, o que acontece, como está a sociedade atual ao lado da pandemia. Quando a pandemia chegou, né, instalada no mundo, como que o mundo estava, né? A primeira característica que eu digo para vocês é a questão do meio ambiente, né? Até hoje, né, exceto em democracias avançadíssimas, nós temos ainda um meio ambiente onde que não existe densas políticas públicas de promoção, de proteção ao meio ambiente e muito menos medidas sanitárias, né? É comum aí convivermos com a questão da favelização, né? O não aproveitamento racional da propriedade, a ausência de distribuição da propriedade. A propriedade tem que deixar de ser só propriedade garantia para ser propriedade acesso. Isso é um problema que se põe, né? Então, essa é a primeira verificação, né? O que se soma à questão da pandemia. A segunda questão é de uma pandemia que nós já tínhamos, se vocês olharem. Era uma pandemia econômica, o consumismo, né? Nós tratávamos de consumir todo dia, independentemente de haver a necessidade. Por conta de quê? Por conta de publicidades maciças, né? Você tem que comprar, você tem que consumir, você tem que esgotar, né? E daí vieram tantos artigos em direito do consumidor, tanto aí dos colegas do Piauí, como afora do Brasil, inclusive Argentina, Uruguai, né? Tratando da obsolescência programada, né? Para dizer o seguinte: eu estou viciado nesse produto e aí que eu vou deixar de cuidar de aspectos essenciais da minha vida para consumir, não conforme a minha vontade, não conforme a necessidade, mas conforme o mercado me orienta, né? E isso é um grande problema, porque você soma isso com a pandemia e você tem uma séria repercussão digamos, na integridade econômica do consumidor. Uma outra questão que é muito importante é o seguinte: se nós temos uma sociedade de direitos humanos, de direitos fundamentais e de direitos da personalidade, uma questão técnica que existe claramente é o seguinte: quanto mais direitos você tem que dar um jeito de transformá-lo através de uma correção, digamos assim, de concretude. Ou seja, violado o direito, vai ter um remédio que o proteja. Entretanto, o que é bonito nos direitos fundamentais é a qualidade de direito prioritário. Ele sendo o direito prioritário, o melhor que se põe não é correr atrás do direito violado, né, numa perspectiva, digamos, retrospectiva, senão é melhor trabalhar com a evitabilidade de danos. Por isso que, numa sociedade de direitos fundamentais, a doutrina lusitana é muito forte em dizer: é melhor trabalhar com prevenção e precaução, né? Eu digo isso com muita tranquilidade para todos vocês, porque Minas Gerais é o exemplo da falta de prevenção e precaução, especialmente no que se pôs aí, né, das questões tanto da Samarco, que aconteceu aquele acidente em usinas de minério aqui em Minas Gerais e, posteriormente, em Brumadinho, né? Tudo isso por falta de medidas precautórias e medidas preventivas. Que isso fique de exemplo para nós, né? Agora, com a chegada do Covid, né, há alertas para prevenção e precaução, mas ainda estamos engatinhando nessa matéria. 3 outros problemas que se somam na sociedade com o Covid. Nós temos o aumento de habitantes por faixa etária, né? Cada vez mais o número de idosos vem aumentando. Isso é um dado positivo, é um dado coerente, mas ao mesmo tempo é um dado preocupante, porque nós temos que cuidar dos nossos idosos. Nós temos a concentração também acentuada de habitantes por metro quadrado. É isso que eu estou dizendo para vocês, a falta de aproveitamento racional das propriedades, né? E ainda a continuidade daquelas velhas e antigas dicotomias, né? A concentração de riqueza muito forte para poucos, nenhuma desigualdade econômica generalizada, né? O que assusta e às vezes até impossibilita você trabalhar com os direitos fundamentais. Eu encerraria esse quadro com a lembrança do ministro Luiz Barroso, quando ele trata do Brasil no neoconstitucionalismo.
Ele fala que quando a nossa Constituição foi aprovada, em 88, foi promulgada, nós chegamos num constitucionalismo tardio, né? O que é isso, né? Nós chegamos atrasados e com pressa, né? Atrasados porque a grande maioria dos países já estavam em torno de um constitucionalismo moderno, né? Humanitário, né? Entretanto, eles já cuidavam dos seus direitos fundamentais, né? Já tratavam da concretude. Aqui no Brasil isso é muito, muito difícil, porque nós chegamos atrasados nessa transformação constitucional, e chegando atrasado nessa transformação constitucional, hoje nós temos discursos altamente liberais que proíbem a efetividade desses direitos humanos, por isso atrasados e com pressa. No próximo quadro, os colegas virão que eu vou dividir o direito em 3 pontes, e essa é uma visão tanto de Bob, quando eu dou aula no mestrado eu sugiro isso, como de Manuel Atienza. E aqui eu vou falar pelos dois, baseando naquilo que a gente tem de melhor no direito, né? Tentando, né? Em primeiro lugar, dizer para vocês o seguinte, quando nós pensamos no direito estrutural. O direito estrutural é um direito muito kelseniano, é aquilo, o que são os elementos do direito. Como se eu batesse uma foto, tirasse um retrato, né? Como observador externo, o que tem o direito, né? Então, a pergunta que se põe quando falamos em estruturalismo do direito, nós estamos com a pergunta seguinte, como é o direito? E o direito aqui, como nós vamos tratar para a pandemia, nós podemos tratar o seguinte, que é um conjunto de fontes, perfeito? Olha, eu estou muito além de dizer que existem fontes que nós chamamos de fontes diretas ou fontes exclusivamente legais. Eu acredito na jurisprudência como fonte, eu acredito no fato na rua como fonte, mas aqui eu vou me ater na fonte mesmo legislativa. E quais as principais fontes que nós temos para tratar da pandemia? Nós temos 3 principais fontes, né, que já há muito estão vigendo no Brasil, que é a Constituição Federal, que é um regime de legalidade constitucional, o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Por que esses 2 códigos eles são essenciais, especiais? Porque eles vão lidar muito com as relações jurídicas privadas, né? Então, o tratamento de empresas, o tratamento da pessoa natural, isso é muito relevante, muito importante. Como é que vão ficar as situações jurídicas em tempos de pandemia, as relações jurídicas privadas, isso que nós temos que entender. E, evidentemente, né, que nós temos sempre que retornar ao debate da legalidade constitucional. Por quê? Porque na Constituição Federal nós temos os direitos fundamentais que irradiam os seus efeitos sobre as demais legislações, né? Evidente que tem aqueles que adotam uma aplicação direta e imediata dos direitos fundamentais, né? Digamos assim, como o professor Ingo Sarlé, e temos os civilistas também, né? Como o grande professor Otávio Luiz, que diz que essa aplicação é indireta. De qualquer forma, são grandes teorias, né? São grandes professores, né? E que a nós, estudantes do direito, compensa ler, aprender, né? E ouvir e tentar aplicar. Agora, nós temos, basicamente, ainda, eu vou destacar aqui, 4 legislações a respeito do Covid, que foram feitas esse ano para tratar do Covid. A primeira é uma legislação geral, né, a 13979, que vai tratar de alguns pontos essenciais, como competência, como ficam as competências dos estados, do município. Isso é uma primeira verificação dessa legislação em consonância com a Constituição Federal, né? Ela também traz um regime, digamos assim, mais obsequioso com a administração pública, porque permite à administração pública fazer dispensa de licitação, né? Fugir do trato regular que tinha com o orçamento público. Isso é um ponto importante, né? Porque, evidentemente, estamos num regime de excepcionalidade. E o interessante dessa legislação, como nós vamos ver daqui a pouco, é o que ela trata a respeito aí das possibilidades do Sistema Único de Saúde, o que ele pode fazer na evitabilidade dos contágios, né, e como tratar esses contágios. Então, a 3.979 ela tem essa importância. Depois nós temos aí o advento da 14.010, né, que é aquela legislação que trata do regime jurídico extraordinário de direito privado, que trouxe importantes alterações aí, excepcionais, é uma lei, digamos assim, temporária, ela tem prazo de vigência, e a importância dessa legislação é que ela tenta regular o dia a dia de uma forma muito cotidiana, né, muito rápida. Por exemplo, a questão dos condomínios, aumentar o poder do síndico, né, para ele poder administrar o problema da pandemia internamente aos condomínios edilícios, né, como que ficam os contratos,
Especialmente, essa legislação ela trouxe um ponto de referência sobre o Código de Defesa do Consumidor naquilo que respeita ao delivery, né? A entrega do produto, que foi muito debatido na época, porque o Código de Defesa do Consumidor é um código que trata do vulnerável. Então, restava saber aí se essa aplicação seria uma aplicação condigna com o direito do consumidor. Uma outra situação que se põe é a legislação que nós tivemos para as aéreas, né? O que aconteceu com as aéreas? Aquelas pessoas que compraram os pacotes, né? Compraram os pacotes ou compraram passagens aéreas, e como que ficou a reciprocidade das aéreas em relação a esse consumidor. E a legislação ela foi altamente negativa para os direitos do consumidor, altamente, porque a opção que a medida provisória fez na época foi uma opção de proteção do patrimônio das empresas, né? Basicamente estabelecendo o direito de restituição ou o direito de prestação do serviço, né? Mas estabelecendo um prazo aí de carência de 12 meses, né? O que também foi visto posteriormente na MP e na legislação de festas e eventos e turismo também. Então, o que nós percebemos, salvante a Lei 14.010, essa Lei 14.010, ela teve uma importância interessante, porque, muito embora tivesse o veto presidencial que retirasse a possibilidade de exclusão do despejo, esse veto foi derrubado e hoje os despejos estão vedados, né? Vamos ver como é que fica essa questão. Mas, basicamente, esses despejos estão vedados pelo Congresso Nacional, que derrubou o veto na 14.010. Entretanto, as demais legislações, tanto a 14.034 como a 14.046, né, permitiram uma visão muito mais de proteção das empresas de festas, da empresa de turismo e das companhias aéreas. O pior de tudo é que a legislação das companhias aéreas ainda modificou o Código Aeronáutico, né, e dificultou ainda o acesso do consumidor à responsabilidade civil. Então, aqui estou dizendo que na estrutura, né, os dispositivos mais aplicáveis hoje são esses, né? Passando para o lado funcional que seria o próximo quadro, o lado funcional do direito, como que o direito deve atender seus escopos, a pergunta que se põe não é agora o que é, como é o direito, é para que serve. Por essa legislação que nós vemos aí, por essa pleia de legislação que eu mencionei, né, a legislação que eu chamei de corona legislação, né, que são as últimas de 2020, e em somatório com a Constituição Federal, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Código Civil, nós podemos ter basicamente o seguinte vislumbrar. Primeiro, para que servem essas legislações? Evidente que elas estão querendo proteger vida, saúde e segurança, que, aliás, é o tripé do Código de Defesa do Consumidor, e quer, notadamente, proteger a segurança jurídica nas relações. Não tenha dúvida disso, né? E quer evitar que haja aí conflitos nas disposições contratuais, no tráfico jurídico, na questão de propriedade, na questão condominial, não tenha dúvida disso. Mas, se a gente entreolhar as duas últimas legislações, que nós apelidamos de corona legislação, que é justamente a 14.034 e a 14.046, como dito, essas legislações ela têm muito mais o escopo de fazer a proteção do empreendedor e das empresas, né? Veja bem, essas legislações não protegeram a defesa do consumidor. E isso me parece um pouco complicado, porque é o seguinte, é complicado à medida que a nossa Constituição Federal, ela protege justamente o consumidor. Protege a empresa de pequeno porte, isso é acertado, está lá no artigo 170 da Constituição Federal. Mas não quer dizer que essa defesa seja prioritária, tal qual é a defesa do consumidor. Então, aqui nós estamos percebendo que a função aqui dessa legislação no Brasil, ela teve mais o condão de proteção do empresário ou da empresa ou do empreendedor, né, do que do ponto de vista do próprio consumidor. Eu chamo a atenção para isso, que essa é uma visão de teoria do direito. E aí nós vamos ver o próximo quadro, onde nesse próximo quadro nós vamos estabelecer o seguinte: se nós percebemos qual é
qual é a estrutura, qual é a função, ou seja, para que serve, a pergunta que se faz agora é o campo filosófico. E esse campo filosófico é o seguinte, é um olhar a posteriori. A pergunta é, isso que é posto aí, como é e para que serve, é justo? E aí fica complicado, né? Por quê? Porque eu, particularmente, do ponto de vista jurídico, eu não estou vendo um total comprometimento dessa legislação, dessa corona legislação, né? Não estou vendo um total comprometimento com a dignidade da pessoa humana, não estou vendo harmonia nessa relação, muito menos equilíbrio, né? Nós percebemos pela legislação das festas e eventos e pela legislação das aéreas que está muito clara ali que a incolumidade patrimonial do vulnerável não está sendo protegida. Isso se dá por quê? Porque, não sei se vocês assistiram uma importante apresentação no Conjur, dos 3 presidentes, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello e Michel Temer, sobre os caminhos que o Brasil está assumindo atualmente, né? E fica parecendo isso mesmo, que o nosso Ministério da Economia ele não tem um comprometimento muito óbvio e muito claro com a pessoa humana. O comprometimento dele é esse comprometimento, digamos assim, schumpeteriano. A preocupação dele é com tão somente as empresas, né? Isso é uma escolha, né? O governo escolheu que fosse desse jeito, né? Mas é um caminho que é um caminho tortuoso e injusto, né? E o pior, que é um caminho que está contra os valores fundamentais da nossa Constituição. Quando, em qualquer encontro e debates jurídicos mais afiados, né, a gente percebe que esse discurso de valores fundamentais, de proteção da pessoa, de proteção do consumidor, de proteção de vulneráveis, que é a razão de ser dos direitos humanos no mundo inteiro, no globo terrestre, esse é um assunto que é desprezado, né? Passa-se em cima disso para alcançar aquilo que se chama de pragmatismo. Eu quero resolver tão só o problema econômico, né? Como essa diretriz do governo, fica aqui não sequer é uma crítica da minha parte, é apenas uma análise, né? Falta justiça nessas 2 últimas legislações, que isso ficou muito claro. Bom, partindo para frente, se eu falei agora como que o direito, a perspectiva do direito, como ela está, eu gostaria de tratar com vocês como que esta lei 3.979, ela modifica algumas situações para demonstrar uma clara intervenção do poder público, mas sobre direitos fundamentais do cidadão. Primeiro, o que se modifica? O direito de propriedade. Essa lei 13.979, ela possibilita, por exemplo, a requisição de bens e serviços, ou seja, facilita isso. Requisição é um ato administrativo que o prefeito vai poder fazê-lo. Por exemplo, há um determinado hospital no Piauí, em Teresina, e o prefeito ele pode requisitar aquele hospital para fazer a prestação de serviço para o enfrentamento do Covid-19. Esse é um ponto. Isso aconteceu aqui em Uberlândia. Então, o exemplo fica fácil, né? Outra situação que a Lei 13.979 modifica são os direitos de personalidade relativa ao corpo, porque ele começa a estabelecer algumas situações compulsórias, né? Se nós temos direito de personalidade em relação ao nosso corpo, e temos mesmo, né? Nós temos deveres de personalidade para com o outer, ou seja, com o outro, não prejudicar a saúde do outro. E é por isso que nessa situação pandêmica há uma excepcionalidade, né? Aqui, às vezes, nós vamos ser obrigados a fazer exames compulsórios, por exemplo, quem chega do exterior, a tratamentos compulsórios e até vacinação, se for o caso, né? E quem tem a obrigação de fazer isso é o gestor de saúde, né? Então, o gestor de saúde, ele tem o dever de fiscalizar a sociedade nas diversas relações interpessoais no que respeita a essa questão de vacinação, né, de internação, entre outras situações. O que se modifica também é o direito de personalidade em relação à liberdade. Por quê? Porque nós percebemos que algumas situações, a depender do nível e do nicho de contaminação, o que se modifica é o seguinte, a possibilidade do isolamento, né? A pessoa ficar presa mesmo, né? A sociedade parar, né? Não funcionar, comércio fechado, todos em casa, ou a quarentena, né? O que se modifica, porque a quarentena não quer dizer do isolamento. Enquanto o isolamento é social, ele é coletivo, a quarentena pode dizer respeito a uma pessoa tão somente. E uma outra modificação que se tem dos direitos da personalidade
pela legislação, pela 13979, é aqui a coleta de dados sensíveis, digamos assim, né, com as pessoas que são infectadas, né. Isso vai acontecer na medida que nós temos os prontuários médicos, né, nós temos o acesso aos exames, né, tudo isso por uma questão que eu vou dizer aqui para vocês, que que já foi superada no Brasil, que é a supremacia do interesse público sobre o privado. Mas eu não digo dessa forma, e por isso que ela foi superada. Não é supremacia do interesse público sobre o privado. Na realidade, é a identificação de um interesse público fundamental. Passando para frente, nós vamos perceber como que seriam as melhores diretrizes para, para a compreensão do direito do consumidor, mas aderido àquilo que nós chamamos legalidade constitucional. Legalidade constitucional é uma expressão máxima, uma expressão bonita do professor Pietro Pellinger, né, em que ele vai trabalhar com o direito civil dentro de um sistema constitucional. Então, o que nós podemos perceber que a Constituição nos permite numa situação de pandemia? Primeiro, uma maior intervenção do Estado nas relações particulares. Sim, nós temos tendo essa maior intervenção no que respeita, eu disse aos senhores agora, os senhores perceberam, a Lei 13.979. Mas, em outras situações, nós não estamos tendo a correta intervenção do Estado, por exemplo, como eu acabei de dizer para os senhores, né, tanto na legislação das aéreas como na legislação de festas, né, o que se teve foi o absenteísmo do Estado. Né? O Estado disse o seguinte: primeiro, né, cuida dos direitos da empresa, para depois, se ela não cumprir, o consumidor vai atrás. Né? Mas essa maior intervenção do Estado, realmente ela é vista na medida em que agora nós temos maiores resoluções, maiores decretos, todos no que respeita à questão de saúde. Da questão econômica, nós estamos vendo o enfraquecimento dessa intervenção. Segundo lugar, o que se põe? A Constituição Federal, ela permite um modelo inibitório. Esse modelo inibitório, ele é essencial, né? Por que ele é essencial? A precaução e a prevenção, que vem lá do direito ambiental, né? Primeiro Alemanha, depois França, em responsabilidade civil, e depois chega ao Brasil, até então pouco trabalhado, e agora vai ser melhor trabalhado, né? Nós vamos partir para pensar o seguinte: à medida que a gente não tem prevenção, conheça o risco, ou, se você não tem precaução, não conheça o risco, né? A medida que se põe é o seguinte: é melhor prevenir do que remediar. Até porque, de outro lado, nós não temos hospitais para esses tantos a quantidade de pessoas em contágio. Então, a ideia que se põe é de ter um Estado ali mais assertivo para esse modelo inibitório. Né? Modelo inibitório mediante ações civis públicas, talvez, é um grande exemplo aí que a Cleia estava falando, na beleza das ações civis públicas na construção dos direitos difusos. Outra possibilidade, outro modelo que nós temos, outra diretriz interpretativa, é que chegam agora novas vulnerabilidades. Essas novas vulnerabilidades, colegas, está ligado efetivamente ao seguinte, ao grupo de risco. Qual que é o grupo de risco agora para o Covid-19? Né? Nós temos aqueles pacientes com comorbidades, né, as pessoas obesas, os fumantes. Né? Então, a vulnerabilidade agora não é mais só da pessoa com deficiência, só da criança, né, só do idoso. Não é? Nós estendemos o leque de vulnerabilidade, voltando a insistir com todos que vulnerabilidade é um conceito de direitos humanos. E, por fim, nós temos um outro modelo, né, uma diretriz interpretativa, que é o dever de solidariedade. O dever de solidariedade ele é muito importante para o campo da responsabilidade civil, muito importante, porque é o que eu disse no começo, nós temos que respeitar a pessoa do outro, né, então evitar contágios, né. O dever de solidariedade está bem ligado tanto à boa-fé objetiva, né, na questão contratual, e pode, a partir dessa questão contratual, dar início à responsabilidade civil. Passando para o outro quadro, né, desculpe eu estar correndo, porque eu estou indo contra o tempo, eu quero dizer que, basicamente, entrando dentro do aspecto da defesa do consumidor, sem fazer fuga ao tema e enfrentar o tema da pandemia, eu quero dizer qual que é o básico que nós temos, né? Princípios e institutos. O primeiro instituto que eu vou tratar aqui é na relação jurídica de consumo. Mas antes eu quero falar dos princípios gerais que defendem, que apoiam, que promovem o consumidor. O primeiro é a vulnerabilidade, isso é um reconhecimento da resolução 39.283, de 1985. Um outro princípio que nós temos é a obrigatória presença do Estado, né?
Então, nós temos até a formação de um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é coordenado pela Senacom. Um grande princípio que se tem, dois grandes princípios, né, é o princípio da justiça, a harmonização, e o princípio da boa-fé, como dever. Esse princípio da boa-fé, logo no Brasil, a partir da sua incidência no Código de Defesa do Consumidor, deu início a uma jurisprudência fantástica, que começa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, depois ela vai para o Superior Tribunal de Justiça, e permite trabalhar com a boa-fé de uma forma objetiva. Posteriormente, os princípios da informação e educação. No princípio da informação, nós estamos caminhando bem no Brasil, inclusive com a lei de transparência. O que nós estamos caminhando mal no Brasil é com o princípio da educação. A educação no Brasil é muito mal valorada, muito mal investida, né? Investimentos precários na educação, e que se há um grande problema em relação ao contágio, o grande problema é também a educação da população. E isso não acontece no Brasil porque o investimento na educação, vamos dizer assim, ele é um subinvestimento. E, por fim, um forte princípio é a garantia dos produtos e serviços, que está ligado até ao princípio da qualidade. Agora, quando nós estamos numa relação jurídica, eu quero tratar com vocês, relação jurídica é uma coisa hermética, né? Windscheid pensou a relação jurídica no direito alemão de uma forma pandectística, de uma forma hermética. Se nós olharmos, a relação jurídica é aquela que você tem dois sujeitos, o credor e o devedor, você tem uma relação de fato, qual que é esse vínculo da relação em contrato, uma lei, né? E, evidentemente, você tem um objeto. Qual que é o objeto? Qual prestação é? Isso nós aprendemos em teoria geral do direito civil. Agora, a relação jurídica de consumo é uma relação jurídica altamente qualificada, né? Por quê? Porque o consumidor, ele é um agente constitucionalmente identificado, né? A Constituição fala expressamente não em consumo, ela diz textualmente consumidor, então ela diferenciou um agente de mercado. É importante termos essa interpretação. Segundo, esse consumidor, ele é, digamos assim, na maioria das situações, né, pessoa natural. Em alguma situação, o Superior Tribunal de Justiça admite aí um finalismo mitigado para colocar empresas, né, de núcleos familiares. Mas a ideia que se tem é a proteção da pessoa natural, porque ele é o vulnerável dotado de dignidade. E uma outra importância é que é o fornecedor. E o fornecedor, mesmo que ele possa ser pessoa natural, notadamente ele é uma pessoa empresarial, ele é um provedor que entrega ao consumidor, para o exaurimento final, produto ou serviço de natureza essencial. Então, quando eu falo em relação jurídica de consumo, eu estou falando em essencialidade, isso que é o lindo dessa matéria, e por isso que se aplica a tutela de urgência. Por que tutela de urgência? Num plano de saúde, por exemplo, o tempo do processo é diferente do tempo do paciente. Hoje, nós já até atuamos na questão da teoria do desvio produtivo do consumidor, porque o tempo, de fato, é diferente. O tempo do conserto do produto é diferente do tempo de vida do consumidor. Passando para o próximo quadro, nós teremos uma outra observação, né? Eu quero tratar agora aqui da base contratual geral do Código de Defesa do Consumidor. Então, vou falar de princípios novamente e vou falar da relação jurídica. Quais são os princípios que iluminam o direito contratual? Aqui é uma coisa já, digamos assim, muito bem trabalhada no Brasil afora. Eu não tenho dúvida que o Ministério Público do Piauí, ele é altivo nessa questão, né? Vou rememorar de forma muito simples esses princípios, né? Boa-fé objetiva, lembrando do Staub, né? A prestação, ela não só tem um dever primário, né, de satisfação do credor, e muito menos um dever secundário de formalização da quitação ou de comprovação da prestação, mas além do dever primário e do dever secundário, nós temos os famosos deveres de consideração, que são deveres anexos, né, deveres comportamentais, que eles são obrigatórios, né, e isso que iluminou a relação jurídica contratual. Um outro ponto é a autonomia privada. A autonomia privada é uma potestade, é um poder que se tem do ponto de vista da pessoa, né? Aquilo que ela pode fazer, né? Um direito potestativo dela. No Código de Defesa do Consumidor, essa autonomia privada ela é mais mitigada ainda, porque nós estamos com uma intervenção do Estado, porque quer fazer a proteção do consumidor. Um outro ponto de vista interessantíssimo é a justiça contratual, porque o Código de Defesa do Consumidor, quando ele exige a harmonização da relação,
ele, implicitamente, ele está a exigir o equilíbrio dessa relação. Eu prefiro trabalhar com justiça, porque justiça é julgamento ético. Muitos autores preferem trabalhar com equilíbrio contratual, que ele é mais aritmético. Uma outra possibilidade que nós temos contra os princípios contratuais é a força, a relatividade dos efeitos. Se diz, basicamente, a base francesa, né, com o Planiol, que o contrato só faz efeito entre as partes. Mas isso, ao longo dos tempos, ao longo do tempo, isso foi desconstruído, porque um contrato injusto entre duas partes pode fazer um efeito na sociedade. É por isso que nós saímos da relatividade dos efeitos para abraçar a função social dos contratos. Isso está tão previsto no Código de Defesa do Consumidor como no Código Civil. E uma beleza que se põe também, um outro princípio, é a liberdade contratual, que é o limite de direitos e obrigações entre fornecedor e consumidor. Basta nós percebermos aqui, né, que no Código de Defesa do Consumidor, ele sempre lhe está exigindo nessa liberdade contratual o quê? A grande cognoscibilidade do consumidor, o que leva ao último princípio, que é da força obrigatória. Muitos consumeristas, de forma até equivocada, falam, no Código de Defesa do Consumidor não tem força obrigatória. Tem sim. Só que a força obrigatória é nos limites do artigo 46. Para ter força obrigatória, o contrato tem que ser explicado ao consumidor. Isso é muito importante. Agora, se esses são os princípios que informam o contrato, como é essa relação jurídica contratual de consumo? Primeiro, nós temos que lembrar que é uma relação jurídica fundamental. Essa é uma expressão de Canaris que eu faço questão de repetir, reiterar. Não se trata de uma relação jurídica comum. Por que relação jurídica fundamental? Porque consumidor é direito fundamental. Porque consumidor é um sujeito real de direitos, é um sujeito que existe, de carne e osso, não é um sujeito virtual, Caio, Mé, fictício, né? De outro lado, nós temos diversos tipos contratuais. Eu vou destacar 3 aqui, né? Os contratos de longa duração, contratos relacionais ou contratos cativos, né? Esses contratos são os que mais exigem dever de cooperação entre as partes. Temos o contrato eletrônico, né? Agora, na pandemia, ele é mais do que utilizado, né? Estamos comprando pela internet, né? O contrato eletrônico tem que vir com todas as informações, né? E, evidentemente, ele tem que facilitar o campo de cognoscibilidade do consumidor. E, por fim, uma outra questão que nós temos é o contrato existencial, né? O contrato de plano de saúde, né? O contrato de locação, o contrato que permite o livre desenvolvimento da pessoa humana. Todos os contratos de consumo são de natureza existencial. Quando você tem um contrato de natureza existencial, isso permite o quê? Uma releitura da interpretação. E, digamos, do ponto de vista da validade, esses tipos contratuais está ligado muito ao artigo 51, que tem um rol exemplificativo de tipos de abusividade. Só que no Código de Defesa do Consumidor, como a defesa do consumidor ela é mais veemente do que a defesa e proteção entre iguais do Código Civil, a ideia que se põe é justamente o quê? A abusividade leva à nulidade e não à anulação. Então, nós temos um rico ponto de proteção, defesa do consumidor, que está ligado, evidentemente, ao dever de proteção que o Ministério Público tem que fazer no dia a dia. E tudo isso, queridos, leva a 2 vertentes importantes. Interpretação. Quando falamos em interpretação, falamos em interpretação favor debilis, ou seja, a favor da pessoa vulnerável, porque isso está transcrito no artigo 47 do CDC. Né? Então, a norma jurídica exige isso. E a integração, por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor permite a nulidade de cláusulas contratuais, mas mantendo o contrato, porque o contrato tem o bem da vida, e possibilitando ao juiz o quê? Integrar essas causas contratuais. Agora, partindo para o outro quadro, nós veremos agora com muita tranquilidade o que nós podemos dizer, como que está esse contrato hoje no que respeita à pandemia. E aí é que nós vamos observar, ó, nós temos na realidade aqui causas patológicas ligadas à pandemia e alguns critérios purgatórios, ou seja, critérios para resolver o problema. O querido Edivar me mandou aqui as ações civis públicas, né, as formas de atuação do Ministério Público do Piauí, enriquecedor. O Ministério Público do Piauí está no caminho corretíssimo, é isso mesmo. Tem que ser um Ministério Público atuante e preocupado com essa justiça contratual.
Entre as causas patológicas, o que é que nós temos? Olha, isso foi um fato superveniente, ninguém esperava isso, né? Está muito claro isso daí. Esse fato superveniente alterou os serviços, ou então suspendeu, como no caso das escolas, ficou muito claro, né? Os planos de saúde, entre aspas, suspenderam também, porque, a rigor, o que aconteceu? Não houve o ato deliberativo de fazer a suspensão do serviço, mas o que aconteceu? O consumidor não procurava mais um plano de saúde, porque tinha receio de ir ao hospital, isso é lógico. Houve uma quebra de paridade nessa relação, né? O contrato ele tem uma relação sinalagmática que tem que ser protegido. O que aconteceu? O fornecedor não presta o serviço, mas o consumidor continuava pagando, né? É evidente que nenhuma das partes é responsável por essa causa patológica, é uma causa externa, né? Só que isso foi ocasionando, por exemplo, o quê? A transferência de serviço. Olha a questão aí dos pais, né? Com as aulas remotas, né? Hoje quem está prestando o serviço para as escolas são os pais ajudando as crianças, né? E algumas escolas, em algumas localidades, sequer tiveram aí o dever de cooperação e modificar a mensalidade. Agora, a nossa legislação tem remédio para isso? Eu acho seguramente que tem. Nosso Código de Defesa do Consumidor adotou aquilo que no Código Civil português é tido como alteração das circunstâncias. Então, alteração das circunstâncias é aquilo que é um fato superveniente que independe do enriquecimento ou empobrecimento de qualquer das partes. É um fato externo que abala a relação de paridade das posições contratuais. Isso efetivamente levou a uma modificação e possibilidade do objeto que leva à aplicação tanto do artigo 607 do Código Civil, que trata da prestação de serviço, como do artigo 393. Ou seja, numa situação como essa, estava autorizado, evidentemente, aos consumidores pedirem o quê? A resilição do contrato sem qualquer multa, tá? A questão posta da beleza do artigo 607 do 393 é justamente a não incisão de cláusula penal por parte do consumidor. Mas também isso poderia ser salvo pelo mecanismo da onerosidade excessiva lá do artigo 6º, inciso 5º, né? Para isso, é irrelevante que a outra parte tenha enriquecido, ou seja, que a escola tenha enriquecido, e é irrelevante a situação de culpa, o estado anímico, né? Agora, o que eu destaco? Eu destaco um efeito que a nossa boa-fé tem, que é o efeito do dever de renegociação. Tem um livro muito bom aí, que é uma tese de livro de titularidade na UERJ, do professor Anderson Schreiber, que ele conclui isso. Quando ele fala do equilíbrio contratual, ele aponta como uma das soluções para o reequilíbrio o dever de renegociação. Lógico que ele se baseia, evidentemente, no direito francês, que agora, com a modificação no título das obrigações, permite isso, mas a nossa boa-fé, por si só, permite o dever de renegociação. Passando para o outro quadro, nós teremos uma outra possibilidade seríssima, né, que é a exceção à ruína, né? Tem um livro muito bom do Antoine Menger, na Alemanha, quando passou a viger o código BGB, o Código Civil alemão, né, e ele critica Savigny de uma forma aberta, né, que ele fala o seguinte: o Código Civil preocupou com propriedade, preocupou com contrato, preocupou com empresa, o Código Civil preocupou com comércio, o Código Civil preocupou com estabelecimento, com sucessão, com herança, o Código Civil alemão só não preocupou com pobre. Então, o livro dele é famosíssimo, chama O Direito Civil e os Pobres, famosíssimo o livro dele, uma crítica contundente ao BGB alemão, né? E é isso, né? O papel do direito privado hoje é um papel, né, de responsabilidade, solidariedade. O papel do direito privado, eu incluo o direito civil e o direito consumidor. Então, uma das situações que se põe hoje, né, e é tardia no Brasil, é a exceção à ruína, né? Exceção à ruína por quê? Porque hoje aumentou o nicho de desempregados, né? O desempregado é o consumidor. Nós não temos política pública para esse desemprego, tirando o Corona Voucher, né, que não se sabe até quando vai, né, cada dia uma história sobre o Corona Voucher, os R$600. Junto com o aumento do desemprego, nós temos outros acidentes da vida, que é o divórcio, né, morte de algum parente em outra situação. E isso tudo leva o quê? A marginalização das pessoas do mercado, né? Veja só,
mercado, mesmo ele sendo capitalista, o mercado tem uma função social, né, que é abastecer a sociedade. Então, nós não podemos ter o subconsumo, essas pessoas à margem do mercado. E é por isso que está, né, eu não vou dizer tramitando, eu vou dizer dormitando na Câmara Federal dos Deputados, o PL 3515, que é uma proposta para isso, né? Está no Congresso Nacional desde 2012 e até hoje nós não temos uma resposta da Câmara dos Deputados, né? Estamos correndo atrás disso. E esse PL 3515 vai tratar justamente do superendividamento, né? Que é aquela situação em que a força patrimonial ativa do consumidor não consegue suplantar o passivo em débito, ele não consegue pagar isso, e isso está levando à destruição do mínimo existencial, que é uma cláusula pétrea adornada no artigo 6º da Constituição, né? Aquilo mínimo que a pessoa tem que ter. E o superendividamento, ele justamente existe não só por conta da crise, mas pelo crédito que é colocado de forma irresponsável no mercado pelos grandes agentes financeiros e econômicos, né? O que é o crédito que não é responsável? Aquele crédito com publicidade maciça, aquele massiva e maciça, aquele crédito que não observa a capacidade de endividamento do consumidor, aquele crédito que não tem as informações claras a respeito de juros, correção monetária, entre outros encargos. O crédito ele tem que respeitar a pessoa, né? E a beleza desse projeto é que ele tem tanto prevenção, né? Ou seja, como que nós vamos prevenir isso daí, né? Através de buscar informações claras a respeito do crédito, especialmente por aí, e não somente isso, também buscar o tratamento. E o tratamento é muito bom, porque ele não só é feito através do judiciário, ele pode ser feito através dos PROCONs, né? Que chama dos PROCONs ou de outras entidades que vão chamar aí os grandes bancos para tentar a solução do caso concreto. Então, importante isso daí, né? Essa exceção de ruína nós ainda não temos no Brasil, né? Por fim, passando para o último quadro, é isso que eu gostaria de falar com vocês, já terminando, pedindo desculpa pela minha delonga, né? Quando nós falamos em direito do consumidor, nós estamos falando de lugares, né? Lugares é um termo excelente, né? Aqui eu estou utilizando, fazendo uma verificação, uma utilização da doutrina portuguesa, do direito ambiental português, e quando nós falamos do direito do consumidor, o direito do consumidor contempla tudo isso, né? Liberdade fundamental, liberdade associativa, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Nós chamamos isso de liberdades fundamentais ou ambulatoriais. É também lugar de direitos fundamentais, o consumidor tem privacidade, ele tem que ter acesso às informações, ele tem que ter proteção aos seus dados. Direitos fundamentais é lugar de deveres. Deveres para quem? Para a sociedade e para o Estado. O Estado tem uma obrigação tenaz na promoção do consumidor. O que eu digo é, quando eu vejo o Piauí, né, com o seu PROCON estadual, liderado pelo Ministério Público, eu fico muito feliz e relembro do Ministério Público cearense, o Ministério Público mineiro, porque isso é uma grande vanguarda na defesa dos consumidores. Você não fica só do lado de ajuizar ações civis públicas, que é um lado muito importante, mas nós também temos a possibilidade de aplicar multas, de sancionar. E isso é relevante porque, na realidade, nós temos uma forma resolutiva de conflitos pelo Ministério Público, né? Quando nós encontramos aqueles grandes discursos, né, nós promotores às vezes sofremos com isso, né? Já judicializou de novo, né? Já judicializou, hoje é um modelo, não quer dizer que é o único, né? E nós temos outras formas para resolver o problema, e, aliás, estamos todos no Ministério Público cumprindo esse papel de deveres de proteção. E, por fim, dizer que o Código de Defesa do Consumidor é um local de garantias fundamentais, né? Eu digo, né, com tranquilidade, né, a ação civil pública é um presente, né? Muitos pensam que a ação civil pública, a previsão dela é tão somente infraconstitucional, quando, na realidade, ela tem uma previsão constitucional. O que nós podemos dizer hoje, né, para concluir no que respeita à defesa do consumidor nessa pandemia? Eu queria estender muito o debate, falar de responsabilidade civil, e para isso, violação dos deveres de solidariedade, mas o tempo não permite, né? Mas o que eu quero dizer para todos vocês da importância do direito do consumidor é que o direito do consumidor, ele demonstra que está no caminho certo.
Se vocês observarem, o direito do consumidor, ele não errou em nada. Inclusive, até esses projetos, legiferenda que nós temos, eles reforçam essa observação, né, para dizer que temos que cuidar dos vulneráveis, temos que cuidar do consumidor, é um dever que se põe. E quando nós observamos legislações pontuais na defesa do empresariado, nós percebemos um baixo nível qualitativo, volto a insistir, na concretude de valores fundamentais. Perfeito? Eu paro aqui a minha fala, acho que já falei muito tempo, mas externo a vocês o agradecimento. Estar com vocês do Ministério Público do Estado do Piauí é uma grande honra para mim, e eu faço questão de lançar isso aqui no meu Lattes, com certeza. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao promotor Fernando por sua brilhante participação neste webinar. Passaremos agora ao momento mediado de perguntas e respostas. Lembrando que você que nos acompanha pode colocar a sua pergunta, o seu comentário, e aí essa atividade agora será conduzida pela titular da 2ª Promotoria de Justiça de Corrente, a promotora de Justiça Gilvânia Alves Viana, a quem eu passo a palavra. Doutora Gilvânia, a senhora nos ouve? Está com a senhora. Sim, agora ouço. Obrigada, Gabriela. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos, dar o meu bom dia especial nesta manhã e agradecer a participação de todos neste evento. Inicialmente, eu gostaria de saudar a nossa Procuradora-Geral, doutora Carmelina Moura, na pessoa da nossa chefe de gabinete, doutora Cléia, pela condução, pela realização deste evento e pela organização. Parabenizar também a nossa Procuradora-Geral pela condução do nosso Ministério Público do Estado do Piauí, especialmente nesse tempo de pandemia, de Covid-19, onde sua sensibilidade tem nos ajudado a ser incansáveis na luta dos direitos da sociedade piauiense. Gostaria também de cumprimentar nossos procuradores e promotores de justiça que se fazem presentes ao evento, bem como saudar todas as pessoas, os demais participantes, que prestigiam esse 2º dia do webinar em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, esse importante instrumento em defesa da sociedade. Agradeço também imensamente ao colega Nivaldo Ribeiro pelo convite para mediar este evento, e agradeço também em razão justamente do reconhecimento ao nosso trabalho desenvolvido na defesa do consumidor, na promotoria em Corrente, como dito, distante da capital do nosso estado, mas que não, mesmo com essa distância, tem se esforçado no sentido de fazer parte dessa defesa do consumidor como um todo. E também parabenizo aqui o doutor Fernando Rodrigues Martins, nosso palestrante, membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela brilhante exposição, embora sucinta por conta do tempo, mas não deixou de ser completa, doutor Fernando. Só trouxe aí todos os elementos pertinentes à defesa do consumidor nesse período de pandemia por qual a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo passa. Então, é muito importante essa questão de trabalharmos o direito de defesa do consumidor em tempos de pandemia, porque, como o senhor já colocou algumas situações, principalmente em relação a contratos escolares, contratos relativos às empresas aéreas, entre outros, isso é muito importante e tem demonstrado preocupação da sociedade em geral. Como o senhor disse, com a promulgação da Constituição de 88, o direito do consumidor ele foi alçado a um status de direito fundamental no nosso ordenamento, e não deixa de ser, inclusive, uma cláusula pétrea, prevista lá no artigo 60 da nossa Constituição. O consumidor, no nosso ordenamento hoje, ele é um agente privado que, devido à sua vulnerabilidade econômica e social, perante aqueles que oferecem os serviços e produtos no mercado, eles merecem todo um amparo jurídico especial, né? Um tratamento mais elaborado e com mais enfoque na disponibilização das garantias por parte do Estado, que são justamente essas leis que que o senhor mencionou
ao longo da sua exposição. Diante disso, frente ao cenário de pandemia decorrente do coronavírus, né, do Covid-19, as políticas estatais, elas tiveram que se adaptar para que, apesar desse cenário de crise social e econômica, tanto no âmbito nacional quanto internacional, o consumidor continuasse sendo amparado de modo eficaz e mantivesse as suas garantias essenciais dos seus direitos já assegurados tanto pela Constituição quanto pelo Código de Defesa do Consumidor, que está completando 30 anos agora neste mês de setembro de 2020. Passamos agora ao momento de mediação, né? Alguns comentários aqui, todos parabenizando o evento, e temos aqui um comentário do Edivar, nosso coordenador aí do PROCON. Ele diz que muito brilhante a exposição do Dr. Fernando, comunga com a análise do professor, quando afirma que as medidas provisórias já convertidas nas leis 14.034 e 14.046 protegem mais o empresário, o mercado, do que o próprio consumidor, sujeito considerado vulnerável na forma dos artigos 1º e 4º, inciso 1 do nosso Código de Defesa do Consumidor. O princípio da vulnerabilidade, segundo o professor gaúcho Bruno Miragem, é o princípio motor do direito do consumidor. Ele externa aqui esse comentário, doutor Fernando. Se eu quiser comentar. Sem dúvida. A lei das aéreas, a 14.034, é eu até tenho que controlar minha fala em relação a isso, porque há 29 anos na defesa do consumidor, quase 30 anos na defesa do consumidor, não dá para aceitar uma situação como essa, né? É evidente que a empresa tem que ser protegida, não tenha dúvida. Nós temos que proteger a empresa, porque na medida que você protege a empresa, você protege o Estado no recolhimento de impostos, você protege o empregado e você acaba protegendo o consumidor. Mas não da forma que está, por exemplo, aproveitar o sistema de não devolução daquele pagamento que foi feito pelo consumidor, né? E de moratória para as empresas, quando não se dá moratória para o consumidor. Isso é um absurdo. O governo deveria ter priorizado, por exemplo, a aprovação do PL 3515, né, do superendividamento, do que fazer isso, né, às escâncaras já de início, tanto na legislação das aéreas, né, como na 14.046, que é de festas e eventos, né? Aí o problema que vem dos casamentos, né, das formaturas, entre outras situações. É uma situação preocupante, porque demonstra que a política econômica está voltada para o alijamento de direitos que são de natureza fundamental. Essa preocupação é uma preocupação que os ministérios públicos devem levar a cabo nas suas ações civis públicas, né, para demonstrar que o sistema que o legislador optou foi um sistema que não tem uma baliza para a defesa do consumidor enquanto direito fundamental. Isso tem que ser dito, repetido, e há eu tenho aqui instaurado no nosso PROCON de Uberlândia, no PROCON estadual em Uberlândia, aliás, que é o PROCON do Ministério Público, procedimentos administrativos contra as aéreas justamente por conta disso. Evidente que elas vão fazer e vão pedir a aplicação da 14.034 naquilo que for possível para elas, né? Mas vai ser um debate interessante, porque eu não vou fugir desse debate. Eu acho que nós podemos levar, inclusive, a discussão da constitucionalidade dessas legislações, né? Não pode ser assim. Agora, quando a gente parte para uma situação mais combativa, entretanto respeitosa, nós acabamos chegando em ajustamentos de conduta, tá, que resolve a situação. Mas, sem dúvida, né, o caráter que o governo deu foi um caráter schumpeteriano, né? Vamos proteger as empresas, né? Vulnerabilidade, isso não existe mais. Isso está muito claro para nós. É isso, doutora. Obrigada, doutor. Temos aqui também a participação do nosso colega Flávio Teixeira, da 2ª Promotoria de Justiça de José de Freitas, e ele comenta aqui sobre o excessivo de preços de alimentos
de primeira necessidade. E aliado a isso, eu complementando aqui a fala do nosso colega, o senhor deve ter visto também, como todos estamos vendo, aumentos nos meios televisivos, indicando aumentos abusivos, aumentos excessivos, vamos dizer assim, no primeiro momento, com relação aos gêneros alimentícios, especialmente aí um produto que compõe a cesta básica do brasileiro, que é o arroz, né? E aliado a isso, outros produtos, como, por exemplo, materiais de construção. E isso não é pontual, ele está sendo generalizado no nosso país. Eu queria saber do senhor, como é que o senhor vê essa questão desses aumentos abusivos de preço? Se teria alguma justificativa para esse aumento? Porque o que nós estamos vendo, o que eu percebo é que esses aumentos estão sendo repassados para os comerciantes e, por consequência, aos consumidores. O aumento está vindo lá dos fabricantes, dos produtores, da ponta. Como é que o senhor vê essa questão desses aumentos abusivos nesses gêneros? Primeira necessidade, vamos colocar assim, para a população. Sim. Eu cortou um pouco a sua pergunta, doutora Giovanni, mas eu captei qual que é a indagação. Existem dois pontos que eu acho que são interessantes. E isso é muito claro. A nossa moeda está uma moeda fraca, né? O real está perdendo a sua potência econômica, né? Sua potência de aquisição de produtos. E o que acontece? O Brasil ele é o grande produtor de commodities do mundo, né? Digamos que o Brasil é a fazenda mundial. Então, a produção brasileira é muito mais palatável para a venda pelo produtor rural para o mercado externo. Não há dúvida disso, porque ele está vendendo em dólar e aí ele está ganhando muito mais. Está ganhando muito mais. E ele faz isso através de um mecanismo. Qual que é o mecanismo? Empresarial. Isso é um ponto. Então, novamente, as empresas. Isso foi um tiro no pé do governo, porque o governo está dizendo agora que não vai, de maneira alguma, tabelar. Mas ele não pode tabelar, porque ele aprovou a famosa Lei 13.874, que é a Lei da Liberdade Econômica. E a Lei da Liberdade Econômica, lá no artigo 3º, salvo melhor juízo, inciso 4º, veda o quê? Dá o direito ao empresário da liberdade de imposição de preços, ou seja, ele colocar o preço que quer em mercados que não é regulado. Olha, esse mercado não é regulado, então ele é livre para colocar o preço que quer. Olha só, o governo fez questão de aprovar uma legislação que se chama Lei de Declaração da Liberdade Econômica, quando ela agora demonstra claramente a que veio, né? Numa situação de pandemia, ela é prejudicial à sociedade. Um eventual tabelamento, o que eu discordo, não há necessidade dele, mas um eventual tabelamento, a depender da situação, poderia ajudar, né? Agora, na medida que você tem uma legislação como essa, que ela é não intervencionista no mercado, aí, evidentemente, o empresário, perante o mercado, vai começar a cometer abusos. Um desses abusos é a vantagem excessiva na questão dos preços, né? Então, o que ele observa? Isso é abuso mesmo. Ele observa que o mercado externo paga mais e o mercado interno está pagando menos. O que ele prefere? Ele prefere vender para o exterior. E aí, o seguinte, a demanda aqui vai aumentar, ou seja, a procura aumenta e diminui a oferta e o preço sobe, né? Isso tem uma lógica. O governo tem que resolver isso. Ele tem que resolver isso. Isso aí ele criou a partir do momento de uma legislação que eu compreendo que é uma legislação ruim para a defesa do consumidor, né? Mas as causas são essas. Agora, o que nós estamos procurando, e aí eu digo enquanto promotor do consumidor, os eventuais abusos que nós temos no percalço disso, né? Pode ser também que nós tenhamos aí os atravessadores. Pode ser aí também que nós tenhamos aqueles que tenham situações de colusão no mercado com os supermercados, por exemplo, né? Você tem produtor rural que só vende para um tipo de empresário e esse empresário abastece os supermercados da região inteira. E aí você pode ter questão de cartel, entre outras situações. Então, cumpre a nós trabalharmos com isso. Mas eu gostaria só de fazer uma observação. Notadamente, o que eu tenho verificado é o seguinte: como é difícil para nós da defesa do consumidor trabalharmos com concorrência. Não sei se vocês, colegas de defesa do consumidor, já perceberam isso. É porque é o seguinte, defesa do consumidor tem um viés. Lógico que a concorrência também protege o consumidor,
mas os princípios e a estrutura do direito concorrencial não é igual ao direito do consumidor. E o que protege a concorrência dentro dos ministérios públicos? Absolutamente nada. Às vezes você tem uma promotoria de ordem econômica que não tem as estruturas que sejam essenciais para a observação do comportamento de mercado, né? Está no momento agora, já que nós temos uma legislação da liberdade econômica tão proativa para os empresários, que os ministérios públicos façam investimento nas promotorias de ordem econômica, para que essas promotorias, né, tragam o CAD, a responsabilidade constitucional a que ele veio, isso é importante, para poder fazer a observação do mercado. É essencial que nós, do Ministério Público, tenhamos observatórios, mediante convênios com as universidades, para acompanhar o comportamento do mercado. É isso, doutora. Sim, o doutor Flávio, ele complementou aqui a observação dele, aumento excessivo de preços de alimentos de primeira necessidade e descumprimento das normas sanitárias, para mim, crimes. O CDC pode também ser manejado nessas situações? Acho que daria aí uma complementação, né, doutor Fernando? Sim, porque eu agradeço a pergunta dele e simplesmente eu faço uma ligação com a vantagem excessivamente onerosa que se imputa ao consumidor. No Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, considera-se prática abusiva a busca de vantagens excessivas. Vantagem excessiva é abuso mesmo, né? Aquilo que sai do controle do equilíbrio. Veja só, o Código de Defesa do Consumidor exige a harmonia nas relações de consumo. Então, esses preços, evidentemente, eles podem ser combatidos dentro desse viés. Comentário aqui agora do Marco Aurélio Nogueira, doutor Fernando Martins Rodrigues, um orgulho para o Ministério Público do Brasil. Giovana, ele é um grande irmão meu. Ô, Marco Aurélio, abraço. Quando eu vou fazer essas apresentações, eu mando para ele, não perde uma. Ele é um grande irmão que eu tenho. Eu até emociono quando eu falo com ele. Um grande irmão. Obrigado. Um beijo para você, Marco Aurélio. Doutor Fernando, nós temos um outro colega que é mineiro, o Ari Martins. Ele disse que ele não está participando aqui hoje, mas pediu para eu transmitir um grande abraço ao senhor, que ele é de Minas, lá de Uberlândia, não chegou a ser seu aluno, mas conhece toda a sua reputação na defesa do consumidor e pediu para que eu transmitisse um abraço ao senhor por toda a sua ação aí na defesa do consumidor no estado de Minas Gerais. Tá certo. Outro abraço para ele, é uma grande oportunidade e a lembrança dele é um carinho especial para mim. Certo. Aqui nos comentários, nós não temos mais nenhum questionamento, só mesmo parabenizando pelo evento, e aí eu devolvo a palavra ao cerimonial. Perfeito. Nossos agradecimentos à nossa mediadora e mais uma vez ao nosso palestrante, doutor Fernando, por contribuir neste evento com as suas valorosas explanações. E neste momento, passo a palavra à nossa Procuradora-Geral de Justiça, que agora está aqui conosco, doutora Carmelina Moura, para as considerações finais deste evento. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero registrar que nós, no horário de 9 horas, realizamos uma coletiva com a imprensa e houve um atraso, até por questões técnicas, e que ficamos impedidos de, infelizmente, fazer essa abertura. Mas agora estamos aqui nesse encerramento e dizer da nossa alegria, doutor Fernando Rodrigues, de o senhor estar conosco, compartilhar esse conhecimento, essa experiência, e nesse momento também muito importante, de 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Quero cumprimentar aqui o doutor Nivaldo, toda a equipe valorosa do nosso PROCON, cumprimentar todos os nossos promotores de justiça, e o faço também aqui na pessoa da doutora Gilvânia, que também media esse momento, cumprimentar a doutora Cleia, nossa chefe de gabinete, e todos os participantes que estão conosco aqui nesse evento. Dizer que realmente temos, em termos de Ministério Público, muito a comemorar nesse caminhar na defesa do consumidor. A gente fica muito feliz com essas palavras elogiosas do senhor em relação ao nosso PROCON, né, como órgão aqui do Ministério Público, e dizer que nós
sempre nos inspiramos, não é, doutor Nivaldo, no PROCON de Minas Gerais. Para nós sempre foi uma fonte de inspiração e espelhamento, né, para que a gente possa cada vez fazer um serviço, essa atuação ministerial cada vez mais forte na defesa do consumidor. Inclusive, compartilho que agora nessa semana de comemoração nós assinamos um ato conjunto, PGJ e coordenador do PROCON, que é representado pelo doutor Nivaldo, criando a rede de promotorias regionalizadas na defesa do consumidor, por realmente esse objetivo de cada vez mais fortalecer esse olhar, essa atuação do Ministério Público na defesa do consumidor. E dizer que o nosso PROCON, a gente tem muito orgulho. Eu costumo dizer que nós estamos, aí juntamente com Minas, com o Ceará também tem esse modelo, né? São todas atividades ministeriais, órgãos que se destacam. Né? Aqui no PROCON do Piauí, nós temos a escola do PROCON, nós temos uma política muito forte de fomento à criação dos PROCONs municipais, e aqui na gestão capitaneada pelo doutor Nivaldo, nós já inauguramos, né, recentemente, novos órgãos municipais, disseminando essa cultura, inclusive, no âmbito da educação, e temos também a escola do PROCON. Cada inauguração dessa passa por todo um fluxo, um procedimento, inclusive, de capacitação desses servidores funcionários que vão atuar nesses PROCONs municipais e capacitados pela nossa escola. E dizer que esse momento realmente, inclusive de pandemia, é momento de reflexão, né, da nossa atuação, é momento de aprimoramento, né, até em decorrência dessas novas relações de consumo e de questões consumeristas que surgiram com a pandemia, né? E desejar que esses 30 anos, que a gente possa cada vez mais consolidar realmente essa forte atuação na defesa do consumidor, inclusive com essa atuação de educação, né, para o cliente, para o consumidor, para os fornecedores, inclusive da melhoria na qualidade dos bens e serviços. Dizer também que o nosso PROCON vem também muito forte na política de autocomposição, inclusive alinhada à política institucional que lançamos agora em julho de 2020, né, uma política institucional de justiça restaurativa e práticas autocompositivas no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, e o PROCON já vem dessa vanguarda, nessas audiências virtuais autocompositivas. Então, o momento é muito rico, é um momento de alegria, de celebrar, e que possamos cada vez mais fortalecer essa atuação do Ministério Público do Estado do Piauí e todos os outros PROCONs, do âmbito realmente nacional, da defesa do consumidor, né, nesses direitos fundamentais. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Carmelina. Queremos também agradecer ao público, membros e integrantes do MPPI e de órgãos parceiros que participaram deste segundo dia de webinar em alusão aos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Lembramos que a programação do nosso webinar continua no próximo dia 17, quinta-feira, com transmissão aqui pela plataforma Teams. O evento terá início às 10 horas e, na oportunidade, será apresentado um boletim das ações desenvolvidas pelo PROCON do Piauí durante a pandemia para garantir ainda mais os direitos do consumidor nesse período. Aguardamos todos vocês e desejamos um ótimo dia a todos. Muito obrigada. Muito obrigado.